Olá a todos, obrigada por participar do nosso episódio, Marco. Hoje nós vamos iniciar mais um episódio do podcast de transcrição e hoje com um tema extremamente instigante, muito em alta, muito atual e, embora ele pareça um tema de ficção científica, é um dos debates mais contemporâneos, que é o tema da desextinção. A desextinção seria o ato de trazer uma espécie de volta, uma espécie que foi extinta, de volta à vida. E hoje nós vamos conversar com o professor Marco para falar um pouquinho sobre como é esse processo, se é possível. O professor Marco, ele tem doutorado em Biologia Molecular na linha de Fisiologia Animal pela Universidade de Sevilha, que foi revalidado como um doutorado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Possui também um mestrado em Biologia da Conservação pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que foi revalidado como mestrado em Ecologia e Conservação de Biodiversidade pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e a graduação em Biologia Ambiental, com a variante terrestre pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O professor Marcos também tem experiência nas áreas de ecofisiologia, ecotoxicologia, zoologia, ecologia aplicada, genética da conservação e evolução. Certo, professor? Certo. Olá, muito obrigado. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Apelísio, muito obrigado, Lara, obrigado pelo convite, por participar outra vez do podcast, né? É sempre um prazer estar com vocês aqui nessa plataforma, né? Para tentar compartilhar um pouco de conhecimento e aprender coisas novas, né? Maravilha. Bem, nessa primeira parte com o professor, a gente quer fazer algumas perguntas com a intenção de explorar um pouco os fundamentos e as bases técnicas das possibilidades, né, do conceito do processo que seria a desextinção. Então, a primeira pergunta que a gente teria para o senhor é: quais são os métodos atualmente mais viáveis para a desextinção de espécies e em que estágio de desenvolvimento estamos hoje? Então, antes disso tudo, a primeira pergunta: se seria possível trazer uma espécie de volta à extinção? Começando pela segunda parte da pergunta, se é possível trazer da extinção, esse é um tema complexo, né, que nós ao longo do podcast vamos abordando, e vocês acho que no final vão entender porque é que é complexo, né? Porque não é tão óbvio, né, trazer uma espécie assim de volta, né? Então vamos elaborando isso ao longo da conversa, né? Em termos de técnicas, nós temos várias técnicas disponíveis que são usadas não só nessa tentativa de extinção de espécies, mas também na própria genética da conservação, né? Então, por exemplo, se uma espécie está extinta, mas nós possuímos os gametas dessa espécie disponíveis, por exemplo, criopreservados, ou, por exemplo, sementes de uma planta que está extinta, mas nós possuímos ainda esses germoplasmas, então nós podemos tentar fazer uso desse material biológico, né, que está armazenado, está guardado, e tentar, no caso das plantas, germiná-las, né, no caso dos animais, é tentar fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, né, e encontrar uma espécie próxima que possa servir de barriga de aluguer, né? Isso se a gente tem o material genético disponível, né? Assim, o material genético fresco. Mas existem outras técnicas cada vez mais complexas, né? Uma delas é o que em inglês nós dizemos de selective backbreeding. Basicamente é com base nos indivíduos mais próximos que estão vivos ainda hoje, às vezes de outras subespécies ou de outras espécies, tentar fazer cruzamentos para recuperar, digamos assim, aquilo que era a espécie antepassada, né? Digamos assim, qual era a forma, digamos assim, antiga da espécie. Então, alguns exemplos, né, desse tipo de técnica sendo utilizada é com o auroch, né? O auroch é o antepassado das nossas raças de gado, né, de vacas, né? Então, o auroch, claro, se não me engano, a distribuição era euroasiática e foi extinta, né, caçada até à extinção, e parte dela foi domesticada. Então, a ideia desses cruzamentos é selecionar indivíduos, nesse caso as raças domésticas, que apresentam características próximas, e cruzá-los para tentar chegar àquilo que seria, digamos assim, o fenótipo original do auroch, né?
E está sendo feito também com os quaggas, né? Que é uma subespécie de zebra que tem um padrão de pelagem bem diferente, né? Ela não é completamente coberta de listras, né? Brancas e negras, ela tem uma parte que é mais homogénea em termos de cor, então estão fazendo isso, pegando naqueles indivíduos hoje em dia na natureza que já têm o fenótipo mais parecido e tentar cruzar esses indivíduos para chegar num fenótipo próximo ou que era representativo dessa subespécie, né? Temos também, já entrando nas técnicas mais avançadas, né, a clonagem, né? A gente que tem material genético de células somáticas de uma espécie que está extinta e tenta fazer a clonagem, né? Fazer esse processo, né? De a partir dessa informação genética gerar um indivíduo novo, né? O mais clássico do é a ovelha Dolly, né? Que foi a primeira, publicamente, que foi o animal que foi clonado. Mas na natureza nós temos já exemplos de tentativas disso. Né? Na natureza eu digo com animais silvestres. Né? Temos, por exemplo, o Ibex dos Pirineus, que é uma espécie de cabra selvagem. Né? Que nós, Deu certo, né? Temporariamente. sim, então esse aí entramos depois na discussão, né, de se é fácil, se não é e o que é que dá sucesso. Né? Mas a ideia era essa, eles tinham, porque foi uma extinção relativamente recente, obviamente causada pelos humanos, né, como muitas das extinções mais recentes, e eles conseguiram fazer clonagem desses indivíduos, mas depois indivíduos podem nascer, não é claro que eles nasçam saudáveis, podem nascer com certos problemas, ou às vezes o tempo de vida desse animal não é o mesmo que seria de um animal, digamos assim, que tivesse sido nascido, tivesse sido gerado de formas naturais, digamos assim, né? Mas é um exemplo da tentativa de aplicação dessa técnica, né? Para tentar trazer de volta, né? essa espécie emblemática dos Pirineus. E depois entramos naquelas técnicas bem mais complexas que são bem mais delicadas, que é precisamente a engenharia genética. Técnicas que, perdão, envolvem até certo ponto a edição do genoma da espécie, porque, sobretudo para espécies mais antigas, ou seja, quanto há mais tempo a espécie se extinguiu, mais difícil é de ter o genoma completo dessa espécie, certo? Porque DNA é uma molécula sensível, se degrada com o tempo, né? Então, por exemplo, eu que estive na introdução falaram do meu doutorado em Sevilha, na Estação Biológica de Doñana, nós tínhamos um laboratório de DNA antigo, que é precisamente desse que tentam extrair DNA de fósseis, e era praticamente impossível entrar lá no laboratório, né? Então é um ambiente altamente controlado, porque qualquer coisinha contamina o DNA que tu estás tentando recuperar, e aí tu perdes todo o teu trabalho, né? Então é altamente sensível, né? Dito isto, né, quando se consegue recuperar alguma coisa, em muitos casos vem incompleto. E se vem incompleto, ele obviamente não consegue gerar, digamos assim, um indivíduo novo, né, depois dos outros mais processos, né? Então o procedimento geralmente é tentar ter o genoma o mais completo possível e reparar, entre aspas, né, as partes que faltam, baseando-se em espécies próximas, né? Então, se tem uma espécie irmã que ainda está viva, olhar o genoma dela e ver mais ou menos o que falta para complementar, né, esse genoma que está incompleto. Ou até certo ponto, né, que é um exemplo que depois que é o exemplo dos dire wolves, né, que nós já vemos conversando também, né, pegar num genoma de uma espécie que já existe e tentar editar para que se potencie as características dessa espécie, dessa outra espécie ou dessa espécie ancestral, né? E aí entra, claro, o processo delicado, né, de, por um lado, as dificuldades técnicas que são editar um genoma, né? Não é chegar ali e mudar em 5 minutos, a coisa é um processo complexo, mas também pode trazer
consequências, né, que nós depois provavelmente vamos falar mais para a frente, né? Em termos de técnicas, né, a gente tem que pensar também que todas as técnicas têm vantagens e desvantagens, certo? Então, por exemplo, no exemplo do Auroch que eu falei, onde nós temos um cruzamento para tentar uma sucessão de cruzamentos planejados, basicamente uma seleção artificial para tentar recuperar os fenótipos antigos. Os indivíduos que nós vamos obter, obviamente, não são geneticamente iguais ao que seria o Auroch original, porque pelo caminho já se perdeu diversidade genética, surgiu outras variações, etc. Mas eles são funcionalmente mais semelhantes, digamos assim. Então, o animal que se obtém dessa forma, ele é funcionalmente mais semelhante, né, ao Auroch original. E nos processos de clonagem e de engenharia genética, usando, por exemplo, a metodologia CRISPR, nós conseguimos provavelmente ter geneticamente mais semelhante ao que seria o original, mas a gente não sabe se funcionalmente eles vão ser a mesma coisa que eram quando essas espécies estavam vivas, né? Então aí fica esse balanço, né, entre o que é melhor e o que é pior. De cara, né, de minha opinião, a melhor abordagem seria sempre, né, ter os gametas disponíveis, esses bancos de germoplasma e tudo isso, porque a partir daí a gente tem a certeza que nós estamos mantendo a diversidade genética usando, digamos assim, os próprios veículos naturais de reprodução desses indivíduos, né? Tanto o óvulo da fêmea como os espermatozoides do macho, né? Ou no caso das plantas, as próprias sementes e afim, né? Então daí a importância, né, do esforço de conservação, né, daquelas espécies ameaçadas, de manter esses bancos também disponíveis para que, caso seja necessário, né, a gente possa ter acesso, né, a essa informação, né? Verdade, professor. É muito importante entender essas ferramentas, esses métodos, né, para entender o processo de extinção. Mas, além disso, outra pergunta que a gente tem, outra dúvida que a gente tem, existe algum critério genético que vai definir se uma desextinção realmente aconteceu, se ela foi bem sucedida? Por exemplo, a gente tem esse caso do Direwolf, do lobo terrível, que não é considerado necessariamente uma desextinção. Então, a gente queria saber como é que seria, como é que a gente classificaria o sucesso da desextinção? Seria, tipo, alguma réplica genética, alguma representação funcional ou até ecológica de alguma espécie que foi extinta? Certo. Então, esse exemplo do Direwolf já mostra como, mesmo dentro da comunidade científica, o debate é muito intenso, né? Então, como já falámos um pouquinho antes, né, o Direwolf ele foi baseado no genoma, né, do lobo cinzento, que é uma espécie extante, né? Ela ocorre naturalmente hoje em dia, e foi editado de forma a realçar essas características típicas do Direwolf, né? Um tamanho maior, etc. Quem esteve da frente desse projeto diz que ressuscitou os Direwolves, né? Os céticos dizem que são lobos cinzentos geneticamente modificados, né? Então fica aí a questão. Porque o problema também depois é que a gente não sabe se esses 3 cachorros que nasceram, se eles vão ter a mesma funcionalidade, né, que tinham os Direwolves originais, né? Então isso, só para complementar um pouco essa parte dos Direwolves. E depois, o que é que nós consideramos de extinção, né? Então aí vamos olhar os critérios de avaliação, né, das espécies da IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, né? Então ela tem vários critérios, né, desde o pouco preocupante, né, até diferentes níveis de ameaça, né, ameaçado, criticamente ameaçado, né, vulnerável. E se vocês forem ver lá as características, as classificações, têm 2 características para extinção: extinto na natureza, né, e extinto completamente. Existe uma terceira que nós poderíamos considerar, que é funcionalmente extinto. O que é que acontece, né? É que o animal já não existe na natureza,
E ainda tem indivíduos vivos, mas, por exemplo, são todos machos, né? Então não tem uma fêmea para reproduzir, não tem como fazer o cruzamento desses indivíduos e obter uma nova geração, né? Então funcionalmente está extinto. Ou, por exemplo, tem macho e fêmea, mas tanto o macho como a fêmea ultrapassaram a idade de possível gestação, reprodução, então já não conseguem contribuir para uma nova geração, né? Então nós podemos ter indivíduos ainda vivos dessa espécie em jardins zoológicos e tudo isso, né? Só que ela já está funcionalmente extinta, né? Então, pegando no exemplo dos Darwolf, né? Ou o exemplo qualquer, vamos imaginar que conseguimos produzir um animal com qualquer uma dessas técnicas aqui que nós falámos antes. Esse animal está sozinho, ele não está na natureza, então continua extinto na natureza de acordo com os critérios da IUCN. Ele existe agora ou seja, em cativeiro, né? Mas é um indivíduo só, certo? Então aí nós consideramos que houve de extinção ou não, porque funcionalmente ele continua extinto, não tem um indivíduo do sexo oposto para poder reproduzir e produzir uma nova geração, né? E depois tem outro problema também, que é a diversidade genética, né? Porque quando nós fazemos clonagem, né, se for clonado sempre com base no mesmo genoma, né, vai dar sempre... os indivíduos são todos geneticamente idênticos, né? Então o ideal seria clonar indivíduos diferentes para que a gente tivesse indivíduos resultantes, né, com alguma diversidade genética dentro do possível, né? Então aí, claro, aí tem essa dificuldade também, né, de que a gente tem que sempre pensar nessa questão, e não é só ter um indivíduo vivo ou dois indivíduos vivos, é o que eles trazem de volta, né? E aí vai de encontro a essa parte que vocês estavam perguntando agora. Então, mas é só trazer o indivíduo vivo, ou tem a questão ecológica ou funcional? É tudo isso, né? Então, e aí estão as recomendações da IUCN, né, que tem umas diretrizes muito boas sobre isso. É precisamente quem entra nesse tipo de projetos tem que definir muito bem quais são os objetivos. O que é que eles consideram o sucesso do projeto, né? Porque, por exemplo, uma pessoa conseguir produzir um animal vivo, né, que representa essa espécie, pode ser um sucesso, uma de-extinção, mas para outra pessoa pode não ser. Então, se o objetivo é, por exemplo, a devolução dessa espécie ao seu ambiente natural, um indivíduo só não chega. 5 indivíduos com a mesma informação genética não chega, porque não tem diversidade genética, vai se extinguir, como aconteceu um pouco também, né, com o Ibex dos Pirineus, né, que apesar do esforço, né, acabou tendo também problemas, né? Então eu acho que nós podemos estabelecer diferentes etapas desse processo de extinção. A primeira seria conseguir obter esse animal vivo, digamos assim, né, que pudesse representar essa espécie. O segundo seria conseguir ter alguma variabilidade genética. E o terceiro seria de ter sucesso na reintrodução dessa espécie. E aí pegamos, né, todos esses valores. Então, se o objetivo do projeto for realmente a conservação da biodiversidade e a restauração de processos ecossistêmicos, a manutenção da diversidade na natureza, então só é considerado um sucesso de extinção quando a gente atingir esse ponto, né, de que a gente consegue ter uma população, pelo menos uma população estável na natureza. Né? Entretanto, né, além de que tem o fato de que, mesmo quando é trazido de volta, eu acredito que tem que manter essa espécie sob um controle para ver se posteriormente não vai se causar nenhum problema, não vai ter algum problema, né? Pelo que eu sei, os lobos terríveis, eles também ficam, né? O projeto é que eles se mantenham, pelo menos esses que foram extintos ou foram
modificados geneticamente, a previsão é que eles continuem sendo observados em laboratório, em um espaço restrito, né, em cativeiro mesmo. Então, também tem o fato de saber se essas espécies que vão ser trazidas de volta, elas vão ter a oportunidade, sequer ter a oportunidade de serem, não estarem mantidas em cativeiro, né, se for realmente chegar e reintroduzir elas. Porque também, qual seria o objetivo de distinguir uma espécie e mantê-la o resto da vida em cativeiro, né? Também tem esse ponto. Exatamente. Aí entramos nas questões, quais são, como eu e o CN dizia, né? Qual é o objetivo inicial do projeto? O que é que se pretende, né? E por outro lado também depois tens questões éticas, né? Que são mais delicadas, né? Em relação a isso e são bem mais complexos, né? Então esse processo de extinção, né, como eu disse, é complexo, né, e é preciso ser muito cauteloso, né, porque ele é muito propenso a que as coisas deem errado. Deem errado em vários níveis, né, digamos assim. Né. Como aconteceu também já com alguns exemplos, né, se conseguiu clonar determinados animais, mas viveram pouco tempo, porque, enfim, tiveram problemas de saúde, etc. Então não é algo que a gente, como a gente vê nos filmes, eu fiz isto e toma, está lá o animal pronto para ser solto, né, passear, os dinossauros passeando lá na ilha, não é assim que funciona, né? Se fosse assim tão fácil, né, a coisa seria diferente, né? Mas sim, nesse sentido, né? Então, particularmente para mim, eu diria, né, que a de extinção é um sucesso quando a gente conseguir populações naturais, porque eu venho mais da parte da conservação da natureza e o que eu quero ver, né, pessoalmente, né, é esse equilíbrio na natureza, esses ecossistemas funcionando como devem funcionar, né, com as espécies que são características deles, né, etc. Ter um animal em cativeiro de determinadas espécies extintas seria muito interessante, eu continuo achando interessante, mas para mim seria um pouco tá, fizeram isso e agora, né? Vai ser só isso ou vão fazer algo mais com essa capacidade, né? Bem, nesse contexto também tem uma pergunta, se a biotecnologia usada na desextinção, ela também pode acelerar a conservação de outras espécies que atualmente elas estão ameaçadas, ou se na realidade a gente estaria desviando o recurso ou a atenção das espécies que estão sendo ameaçadas agora e, enfim, como é que fica essa relação, né? De uma espécie que agora, uma espécie que já foi extinta, será que isso seria favorável nesse contexto também? Qual a opinião do senhor sobre isso? Então, um dos grandes benefícios desses procedimentos de extinção, né, é que realmente a gente obtém avanços tecnológicos muito importantes, né? Então, isso, a procura, ou seja, por concretizar esse tipo de objetivo, faz com que a tecnologia, exista um incentivo adicional a que a tecnologia seja desenvolvida, certo? Então, nesse sentido, a gente pode pensar num paralelo talvez mais compreensível, a corrida ao espaço que os Estados Unidos e a Rússia, né, tiveram para primeiro a chegar à Lua, né? Esse desenvolvimento tecnológico e tudo o que se fez para conseguir cumprir esse objetivo não só deu muito resultado nessa questão da exploração espacial, mas também nós temos hoje em dia muitas coisas que nós utilizamos no dia a dia, tecnologias que derivaram desse investimento, digamos assim, desse esforço de engenharia e de conhecimento científico que houve nesse processo. Então, de igual modo, né, cada vez que nós temos investimento digamos assim, em ciência básica e em ciência em geral, junto com engenharia, porque há que desenvolver as ferramentas tecnológicas também para poder fazer esses processos, nós não só desenvolvemos talvez aquilo que seria o objetivo primário desses trabalhos, mas muitas outras coisas vão beneficiar do aparecimento dessas novas tecnologias, certo? Então, se a gente tivesse
atualmente fazendo sequenciamento à mão como se fazia antigamente, a gente não teria nem conseguido avançar nem 1% daquilo que nós já avançamos hoje em dia, né? Então essa progressão da tecnologia é muito importante. Então, nesse sentido, desenvolvimento tecnológico vai ser muito importante também para a conservação, né? E se vocês se lembrarem do que eu falei, das categorias da IUCN, a partir do momento que o animal ou seja, está completamente extinto, a gente conseguimos produzir alguns animais. Eu falo em animais só como exemplo, podia ser plantas também, é só porque eu venho da parte do animal, por isso é que eu tenho esse hábito de falar dos animais. Mas nós conseguimos produzir alguns. Exatamente. Nós conseguimos produzir alguns indivíduos, mesmo que estejam em cativeiro, então ele já não está extinto, ele está extinto na natureza. E aí a gente começa a progredir digamos assim, nas categorias de IUCN, tentando melhorar para cada vez que evolua no sentido positivo nas categorias, que passe de extinto na natureza para criticamente ameaçado para ameaçado para vulnerável, até chegar a um ponto onde as populações estão saudáveis, né? E se vocês repararem nesse percurso de categorias, né, a partir do momento que nós temos indivíduos em uma população em cativeiro, já está no mesmo processo que qualquer espécie que está sobre um plano de manejo de conservação, né? Então nós temos algumas espécies hoje em dia que já não existem na natureza, mas ainda existem em cativeiro. Então essa espécie que foi de extinta, ou que está no processo de extinção, acaba entrando no mesmo caminho de preocupações e de manejos que essas outras que ainda estão vivas, mas não existem na natureza. Certo? Então é como se subisse um degrau, né, na escala de conservação, mas ainda tivesse vários degraus para subir. Certo? Então, claro, tudo o que a gente pode fazer, e nós estamos falando, por exemplo, eu falei da técnica de usar os gametas disponíveis e os bancos de germoplasma, isso é usado já também para espécies que ainda não estão extintas, né? Então é um procedimento clássico também da genética de conservação, se tem essa possibilidade de fazer uso dessas técnicas, seja para fundar novas populações, eventualmente seja para restituir diversidade genética na natureza que foi perdida, mas ainda existe nesses bancos de genes, né? Bancos de germoplasma, de gametas, então a gente faz esse processo, né? Aí tem o lado, agora, tem o lado negativo, ou que pode ter o lado negativo é todo esse processo de extinção é altamente caro. É um processo caríssimo, né, que requer muito investimento. E a principal pergunta é de onde vem o recurso para fazer essa pesquisa, a execução desse projeto, né? Porque nós sabemos, pelo menos nós, eu digo nós, aqueles que trabalhamos na área da conservação da biodiversidade, nós sabemos perfeitamente que os recursos para a conservação da natureza são muito escassos. São muito escassos, nós não conseguimos conservar todas as espécies que nós queremos, né? Então nós temos que direcionar para aquelas que potencialmente podem ser salvas e que estão talvez em estado mais crítico de conservação. Agora, a questão é, se para fazer o processo de extinção nós precisamos de retirar o apoio dessas espécies ameaçadas que ainda estão vivas, então essas espécies ameaçadas que ainda estão vivas acabam sendo prejudicadas pelo investimento que está sendo feito num processo de extinção de uma espécie que já não existe. Certo? Então esse é precisamente um dos lados negativos do processo de extinção, né? Eu não sei se em algum momento vamos falar de benefícios e desvantagens da extinção, mas pensem um pouco também como as pessoas funcionam, né? Então, se você passar para a sociedade e disser, olha, nós conseguimos extinguir qualquer espécie que se extinga, o que é que vai acontecer aos apoios para a conservação das espécies que estão atualmente ameaçadas, né? Existe a preocupação, né,
de que depois essas espécies ameaçadas percam o apoio, porque tanto o apoio social como o apoio político, por isso eles simplesmente dizem, se ela acabar se extinguindo, a gente faz o processo de extinção. Banalizar, né, o processo de extinção. Exatamente. Então, se o processo de extinção for comum e corrente e fácil de fazer, pode haver o efeito negativo de que politicamente já não seja tão apelativo, né, investir dinheiro na conservação das espécies e fica mais famoso e caso a espécie se extinga, eu trouxe de volta a espécie, né? Dá aquele charme assim de, de propaganda, né? De venda, né? Então é um processo muito delicado e esse realmente é uma das grandes preocupações, né, com o processo de extinção, é se não está sendo desviado o recurso, porque dá mais impacto dizer eu trouxe de volta os direwolves do que dizer eu conservei o sapinho cor-de-rosa que vive não sei aonde, né? É aquela coisa, né? Então faz parte, né? A gente consegue ver que são muitas camadas, né, envolvidas nesse processo de extinção. E a gente tem uma pergunta que está muito relacionada com essa questão, esses riscos, esses prejuízos que a extinção pode acabar causando, e é uma dúvida também muito comum em todas essas notícias que vem tendo com a extinção. E a gente queria saber como você avalia o risco de reintroduzir organismos geneticamente modificados em ecossistemas que já foram capazes de evoluir com a sua ausência. Como é que você avalia esses riscos? Certo, então eu vou aproveitar essa pergunta para fazer um desvio, né? Para falar dos prós e contras da extinção, porque eu acho que depois vai ajudar. Então, provavelmente não vou falar todos, né? Porque é um assunto muito complexo, mas a da extinção tem certos benefícios, né? Alguns deles nós já conversamos aqui um pouco, né? Então, o primeiro seria, obviamente, a restauração da biodiversidade, né? O conseguir trazer de volta alguma espécie que se perdeu, então a gente estaria reintroduzindo na natureza a variabilidade de ser uma espécie que foi perdida, né? E isso pode aumentar a função e resiliência dos ecossistemas dependendo, e esse é um grande parênteses, porque é uma faca de dois gumes, né? Dependendo de qual a função que essa espécie que foi extinta tenha no ecossistema, seja no novo, seja no velho. Né? Em termos de vantagens também, como estávamos falando agora do ser charmoso, do ser bom para chamar a atenção, né? Realmente um processo de extinção é notícia de primeira página em qualquer lado. Né? Então atrai muito o apoio do público. O público, bom, eu sempre digo brincando, né? Quem não gostaria de ver um mamuto, né? Quem não gostaria de ver um dinossauro na vida real, né? É muito apelativo, né? Para a pessoa, né? Imaginar, ou seja, espécies, né, que atualmente vivem só no imaginário e nos registros fósseis, conseguir visualizar um, né? Avanços tecnológicos, com certeza, é um ganho muito grande, né, com esse processo e tem potencialmente também ganhos socioeconómicos, né? Então, por exemplo, se naquele local tem aquela espécie que foi extinta, o turismo ecológico para ir visitar essa espécie vai ser muito grande. É porque todo mundo quer ver. No dia em que, se alguma vez nós conseguimos ter uma população de mamutes circulando por aí, eu vou querer ir ver os mamutes, porque eu acho super interessante, né? Esses animais. Só que o processo de extinção... E haverá outros benefícios, assim, que divergem não, que derivam desses que eu acabei de falar, né? Então, existe muito para ganhar com a extinção. Mas tem também desvantagens que têm que ser ponderadas no momento de fazer isso, né? E isso tem a ver primeiro, com a questão do dinheiro, né? Que é um procedimento muito caro, né? De onde vem o dinheiro para fazer isso? Porque não adianta investir tudo na extinção se com isso estamos prejudicando as espécies que já estão ameaçadas e que ainda estão vivas. Né? Nós vamos acabar perdendo mais do que ganhar, né, em termos de biodiversidade. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Depois a gente entra também
em questões um pouquinho mais de ética, né, do sofrimento dos animais, né? Então, por exemplo, como eu disse, né, as coisas não acontecem como nos filmes. Não é dizer eu vou fazer clonagem e uma hora depois eu tenho o organismo lá inteiro e saudável, tudo isso. Alguns nascem com defeitos, né, acabam sofrendo e morrendo rápido. Então é um processo que ainda está sendo aprimorado, né? Não é uma... ou seja, temos tido avanços muito profundos nessas tecnologias, mas não é uma coisa que nós consigamos fazer corriqueiramente, assim, não é uma coisa do dia a dia. São processos delicados, complexos, com muitas variáveis que têm a ser em conta, e se tem muitas variáveis, alguma coisa pode dar errado pelo caminho, e, enfim, por exemplo, o organismo nasce, né, com problemas. No caso, por exemplo, da abordagem que eu falei do uso dos gametas que estão criopreservados, né, e usando uma barriga de aluguer, ou inclusive na clonagem, né, usando uma barriga de aluguer para depois gerar, né, o embrião e o indivíduo, isso acaba tendo também impacto nessas espécies que estão sendo usadas nesse procedimento, né? Inclusive depois existe também, se a espécie for muito próxima, existe o potencial eventualmente quando os indivíduos forem adultos, de poder gerar híbridos, né, entre as duas espécies, e isso acaba prejudicando a espécie que já existe atualmente, né? E acaba também poluindo geneticamente aquela espécie que nós estamos tentando de extinguir, né? Então é preciso também ter em conta isso. E algo também já bem mais delicado, que vai de encontro à pergunta do potencial impacto nos ecossistemas, etc., né? É precisamente a gente não sabe se esse indivíduo que nós estamos trazendo de volta se vai ter a mesma função que tinha a espécie original. Certo? E aí complica, né? Porque a gente não tem como prever tudo, né? Nem tem como saber se os indivíduos conseguem sobreviver após serem soltos, né? O caso do Ibex dos Pirineus foi um exemplo disso, né? Eles aguentaram um pouco, mas depois acabaram declinando outra vez, extinguindo-se outra vez, né? E mesmo que se faça um monitoramento de qualidade muito alta em cativeiro, né? O fato dos animais estarem em cativeiro sempre gera algum tipo de adaptação ao cativeiro. É muito difícil que os animais que estão em cativeiro não sofram algum efeito, né, do fato de nós estamos lá perto, nós estamos manipulando. Se falta comida, a gente dá, né, esse tipo de coisas, né? Então, essa dificuldade, né, de transitar do cativeiro para a natureza acontece também com espécies que atualmente estão vivas, né, e que passam por esse processo de reintrodução. Muitas vezes não é fácil, né? Não é em alguns casos tem tentativa e erro, depois quando dá errado tem que perceber porque deu errado, né, etc. E depois né, entramos já em impactos ecológicos já mais significativos, né? Por exemplo, vamos imaginar que nós conseguimos reintroduzir uma população minimamente saudável, tanto do ponto de vista genético ou ecológico, na natureza. O que é que acontece se essa espécie acabar se sobrepondo às outras que já lá estão? E o fato dessa espécie que nós extinguimos acaba extinguindo outras que existiam atualmente. E a pergunta é qual é que nós vamos dar prioridade, né? Certo? Então, se o ecossistema já evoluiu, e aí a questão, e daí a pergunta sempre que também se deve fazer, né? Qual é o motivo da de-extinção dessa espécie? Né? Por que é que está escolhendo essa espécie para de-extinção? Né? Se o objetivo for, por exemplo, o ecossistema está desbalanceado porque falta um grande herbívoro ou falta qualquer coisa, ok. Tem alguma espécie atual que cumpre essa função? Sim ou não, né? Porque se já existir e tu for introduzir um outro que vai fazer a mesma função, elas vão entrar em competição. E das duas, uma. Ou a espécie que estamos tentando de extinguir se extingue, né?
ou a outra se extingue, uma delas se vai extinguir, né? Ou diminuir, ou as duas se extinguem porque entram numa competição e acabam se prejudicando mutuamente, né? Então tem que se ter atenção, né, que essa nova velha espécie, né, inclusive eu gosto mais do termo que a IUCN usa. A IUCN chama esses indivíduos de proxies, tipo de próximo à espécie original, porque não são 100% o mesmo, né? Então essas proxies temos que ver se elas não geram um caso de invasividade e acabam se sobrepondo e perturbando ainda mais o ecossistema do que já estava perturbado, né? Tem isso. E depois temos outras coisas também, né? Então, pegando o exemplo dos direwolves, né? Os canídeos, o lobo, o cão doméstico, por aí fora, são conhecidos, por exemplo, por serem vetores de certas doenças transmissíveis a humanos, como, por exemplo, a raiva. Certo? Esses direwolves, eles vão ser vetores para essas doenças também. Certo? Então acabam tendo depois um impacto socioeconómico que talvez não era previsto, né? Então esses animais que estão sendo restituídos na natureza, ou que podem vir a ser restituídos na natureza, podem também vão entrar nos ciclos naturais. Isso inclui os ciclos de proliferação de vetores de doenças, etc. Né? Então preciso ter muito cuidado com isso, né? E tem também a questão de que, se a gente não tiver cuidado, podemos trazer patógenos que já tinham sido extintos ou que estavam adormecidos, né? Trazê-los de volta sem querer, então trazer novas doenças nesse sentido. Então, como eu estou tentando passar para vocês, eu não estou querendo dizer o que é certo e o que é errado, estou só dizendo que a gente tem que ter muito claro, né, que existem aspectos muito positivos nessa abordagem de extinção, mas também existe um potencial para dar coisas muito erradas, né? E conhecendo a nossa espécie, as asneiras que nós já fizemos por aí, com levar animais errados de um lado para o outro, tudo isso, acaba desculpa. Então eu sempre nas minhas aulas eu sempre falo do caso da Austrália, onde introduzimos o coelho, introduzimos a raposa vermelha, introduzimos o cane toad, que é um sapo tipo um cururuzão ali, e está acabando com os ecossistemas de lá porque as espécies de lá não evoluíram juntamente com essas. Então, por exemplo, não existe um predador natural desse sapo, né? Então, todos os predadores que mordem eles acabam morrendo, né? Porque esse sapo é bastante venenoso para as espécies de lá, né? Então, todo esse processo é muito, muito delicado. E voltando à pergunta, né, que é esses indivíduos geneticamente modificados ou não, aí nós temos que ter cuidado. Depende como é que foi o organismo foi produzido. Então, por exemplo, se nós estamos recuperando uma planta com base em sementes dessa mesma planta, sementes originais dessa planta, que estavam digamos assim, num banco, né, de sementes, então você não está a introduzir um indivíduo geneticamente modificado. Esse indivíduo é um indivíduo original, simplesmente estava na sua forma de semente, né, e foi germinado e plantado para reintroduzir esse organismo, né, de volta na natureza. Então esses seriam menos problemáticos, menos contenciosos, digamos assim. Os que são mais problemáticos e contenciosos são precisamente aqueles que, perdão, pegam aquelas técnicas mais complexas de genética, como a clonagem, né, e como a edição do genoma, né? Esses sim, aí a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não queremos inadvertidamente introduzir uma espécie que depois seja altamente resistente às doenças e se sobreponha a todas as outras, né? Que esse é o dilema que nós vemos hoje em dia, por exemplo, entre as monoculturas que são altamente editadas, né, se sobrepõem às espécies nativas, porque elas não conseguem competir, né, sobrevivem a todo tipo de doenças, né? Então é muito delicado, e eu acredito que se for para fazer a soltura, a reintrodução desses organismos que foram gerados via clonagem ou via edição de genoma,
tem que ser feito de forma muito progressiva e muito controlada. Olhar o organismo em cativeiro primeiro, se tiver tudo certo, transitar para um recinto maior, mas fechado ainda, e fazer esse processo gradual de reintrodução para poder precisamente avaliar como é que o organismo se está comportando, se está conseguindo sobreviver, se está interferindo com as outras espécies ou não, de que forma está interagindo, né? Se está cumprindo o seu papel ecológico previsto ou se está ocupando o espaço de outras espécies que já ainda lá estavam, né? Então nós temos que prestar muita atenção a isso, né? Porque é um processo muito delicado, né? E como eu disse, o nosso histórico de reintroduzir ou introduzir animais não tem sido muito bom, sobretudo no século passado, né? Cometemos muitos erros. Hoje em dia nós temos diretrizes muito estritas para fazer esses procedimentos, precisamente para evitar, né, que digamos assim, que a natureza morra por causa do nosso remédio, né? Que a gente prejudica a natureza mais do que ajuda porque nós fizemos uma coisa errada ou que não pensámos em tudo o que era possível. Então é bem delicado esse tema. O senhor falando sobre algumas vantagens da desextinção e realmente a gente nunca tem a tendência, até pelas espécies mesmo que estão mais em alta na mídia ou que estão sendo mais popularizadas, a gente acaba deixando um pouco a botânica de lado nesse sentido, né? E parando para pensar agora, o senhor acha que poderia ser mais promissor esse processo de desextinção com as plantas? O senhor acha que isso daria mais vantagens ou possíveis vantagens, até mesmo uma questão de segurança alimentar, uma questão até mesmo mudanças climáticas intensas que nós estamos passando também? Eu não acho que esteja sendo necessariamente dado menos atenção às plantas, né? Eu fiz aquele parênteses porque realmente eu lido mais com animais e é a parte que eu conheço mais, mas eu sei também que na parte das plantas... Eu conheço projetos de plantas. Claro. Não, mas tem vários projetos de plantas, por exemplo, o mogno da Catalina é um exemplo clássico também, né, de que, se não me engano, havia cerca de uma dúzia de indivíduos vivos e quando fizeram análise genética, apenas 5 eram indivíduos puros, outros 6 ou 7 já eram híbridos, né? Então houve um isolamento dessas plantas puras e um favorecimento, né, no processo de disseminação de sementes dessas plantas puras, né, geneticamente puras, etc. Então existem também espécies que estão tentando ser extintas também em termos de plantas. A questão das plantas é que é um processo diferente dos animais porque são organismos diferentes, né? Então, por exemplo, quando você tem uma planta que é monoica, né, que tem os dois sexos no mesmo indivíduo, isso facilita um pouco mais a distinção, porque se você conseguir germinar esse indivíduo vai gerar automaticamente, potencialmente, sementes, né? Se as plantas forem dioicas, né, os sexos separados, aí já é um pouco mais difícil. A diferença também, por exemplo, é que você consegue ter esses bancos de sementes, né, guardados. Inclusive, não me lembro agora qual foi a espécie, mas houve uma espécie também que estava extinta na natureza, ou estava extinta, e encontraram sementes dessa planta num banco no Iowa, ou coisa assim, e através dessas sementes conseguiram trazer de volta a espécie. Certo? Então, a questão... Trouxeram de volta. Não me lembro agora qual é, mas a questão vai um pouco por aí. Tem a ver com a facilidade, ou não é facilidade, com a menos dificuldade em armazenar, né, esses elementos dessas espécies, né, para depois conseguir trazer de volta, né. Claro que para a população comum, né, trouxeram uma espécie de feijão de volta. A maioria das pessoas não vai prestar atenção. Trouxeram um mamute de volta. Todo mundo vai abrir o olho assim e vai querer ver o mamute, né?
Isso é clássico, né? Mesmo dentro dos animais, é muito mais fácil. É muito mais fácil você conseguir apoio para conservar um golfinho ou um leão do que para conservar um sapo que é feio e que é peçonhento e que não sei o quê. Então, geralmente se diz, né, que quanto mais próximo de nós do ponto de vista evolutivo, né, mais fácil é a gente ter simpatia, né, com esse animal, né, com esse organismo. Mas eu acho que nas plantas existe um potencial grande e inclusive tem bancos de semente muito grandes, já há muitos anos que vêm acumulando essas sementes, em parte também derivado da necessidade de demandas alimentares da nossa espécie, né? Esse receio de que com essas monoculturas venha uma doença que dizime tudo e a gente fica sem nada, né? Mas por outro lado, essa parte mais virada para a produção, do nosso interesse, né, acaba também fomentando os bancos de sementes para outras espécies nativas e em termos de conservação tem também bancos muito grandes para isso. Então eu não acho que esteja sendo desleixada, simplesmente é menos mediática, né? Eu acho que é simplesmente isso, né? A pessoa quer ver o pandazinho e o koala na televisão porque são muito fofinhos, mas não quer ver uma árvore que para ela as árvores são todas iguais, né? Então faz parte, né? Nesse caso, quem seria essa responsabilidade legal dessas espécies que foram extintas e quem também se responsabilizaria, né, nesse contexto de, por exemplo... Esse é o grande problema. Certo? Esse é o grande problema. Certo? Porque esse processo de extinção, ele entra numa coisa que os ingleses chamam de moral hazard, digamos assim, o perigo moral, digamos assim. Porquê? Porque a parte que está executando esses projetos, ela está assumindo riscos que, se der errado, não vai ser ela que vai pagar, vão ser os outros todos. Vai ser a sociedade, vai ser a natureza, vai ser todos aqueles, digamos assim, desvantagens que eu falei, né? Então é claro, né? Se você puder fazer o que quiser e quem pagar for os seus pais ou os outros, é um pouco aquela coisa. E aí a situação é a mesma, né? Então, se você entra num projeto de extinção e você faz todo esse processo e acaba soltando os animais e der certo, você vai ser aplaudido e vai ser reconhecido. Mas se der errado, o problema vai passar para as populações locais onde foi solto esses animais, para os governos que permitiram isso, né? Vai prejudicar os ecossistemas naturais que sofreram essa interferência que não foi bem calculada, né? Etc. Né? Então nós estamos nesse dilema moral aí, né? De como lidar com isso. E depois tem uma questão importante, que é, pelo menos até ao ponto que eu sei, não existe um órgão mundial que faça o controle e a gestão disso, né? Então, a IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, tem umas diretrizes, umas guidelines que explicam muito direitinho, né, dos riscos, vantagens, técnicas, tudo isso. E elas fazem recomendações que, na minha opinião, são muito boas, bem ponderadas, certo? E eles mesmos já reconhecem isso. Olha, estas são as nossas recomendações, mas nós não temos poder de obrigar um país, né, ou o mundo inteiro, de seguir essas recomendações. E aí nós entramos no mesmo âmbito dos acordos internacionais, por exemplo, da Convenção CITES, que é do Tráfico Internacional de Espécies, né? Daquelas convenções para a proteção do clima, né? Do ambiente. E, basicamente, né, só adere a essas convenções quem quer, né? Quem está disposto. Não existe uma obrigatoriedade assim de que todo mundo tem que entrar, né? Então, claro, se os países que fazem parte dessas convenções, eu vou falar da CITES, do Tráfico Internacional de Espécies, né? Ao fazer parte dessa convenção, já está seguindo certas
regras, né? E depois, além desses acordos potencialmente internacionais que existem, tem a questão nacional e local, certo? Cada país é responsável, digamos assim, por elaborar a sua lista vermelha, a lista de espécies que ocorrem no país, se foram introduzidas ou não, qual o estado de conservação delas, tudo isso. E aí cada país, apesar de, para essas listas geralmente a seguirem os critérios da IUCN, nós temos que ver como é que cada país vai designar essa espécie que foi dia extinta, né? E daí, por exemplo, a recomendação da IUCN de usar um nome para essas proxies, para não confundir com aquela espécie, porque não é 100% a mesma, porque pode ter diferença, então para ser cauteloso usar esse nome próximo, né? Ou dizer que tipo, ó, esta é representativa daquela, mas é oriunda de processo de extinção, né? E aí depende dentro de cada país, né, como é que se vai lidar com isso. Porque essas proxies, né, esses indivíduos de espécies de extintas, eles podem ser tratados de várias formas. Eles podem ser considerados espécies não nativas, porque elas já não ocorrem na natureza, né? Podem ser, inclusive, consideradas espécies invasoras, né, se elas acabarem tendo um efeito negativo, né, no próprio ecossistema. E depois tem também as questões locais, né? Porque vamos imaginar, por exemplo, os direwolves, que é um animal que, devido, né, aos Game of Thrones, todo mundo consegue imaginar mais ou menos como possa ser. Você gostaria de viver ao lado de uma população desses indivíduos? Porque uma espécie de grande porte, carnívora, a gente não sabe se vai atacar ou não humanos, né? Então acaba tendo um efeito local também muito pronunciado, né? As pessoas não vão querer ter certos riscos. Então, se você for produtor de gado, né, você não quer ter um predador grande na volta do seu sustento, né? Então é uma coisa muito delicada. E isso vai depender muito das leis locais e leis nacionais de cada país. E aí está o dilema também, né? Porque de quem é a responsabilidade, né? Quem se vai a responsabilidade? A responsabilidade se der as coisas erradas, né? Porque, por exemplo, se solta, por exemplo, vamos imaginar que se solta um herbívoro de grande porte e esse acaba competindo com outros herbívoros de menor porte que já estavam lá, e esses herbívoros de menor porte acabam se extinguindo. De quem é a responsabilidade por isso? Quem é que vai assumir prejudicar isso, né? Aliás, quem é que vai assumir os prejuízos digamos assim, desse erro de cálculo? E essa é a parte, né, que as grandes empresas que promovem o processo de extinção nunca falam, né? Ou falam muito pouco, né? Porque é muito, como eu disse, é muito charmoso, né? E eu apoio nessas iniciativas, mas a questão é que se o objetivo for reintroduzir esses animais na natureza, o processo é muito complexo, né? Então a gente não quer piorar uma coisa que já está ruim, né? A gente quer melhorar. Então tem que ser muito, muito delicado. E a questão é essa, é que legalmente, fora esse enquadramento, assim, tratar essas espécies como não nativas ou como potencialmente invasoras ou afins, né? Não existe, ou seja, se existe, pelo menos eu desconheço, né? É que nós não temos assim, uma previsão na lei para esse tipo de organismos. O que é que se faz, né? Porque para aqueles organismos que existem hoje em dia, inclusive para reintroduções e tudo isso, nós temos diretrizes, temos leis, temos estatutos de proteção, etc. Então a gente consegue, para as espécies ameaçadas que ainda não estão extintas, seguir certos protocolos que todos nós concordamos. Mas para essas espécies está faltando isso, né? Ou pelo menos é algo que tem vindo sendo trabalhado, né, para precisamente, né, tentar evitar prejuízos, porque se a coisa der errado,
Por exemplo, tenho um exemplo que existe o visão europeu e o visão americano, que é um mamífero pequeno, assim, predador. E há um grupo de ambientalistas, ou pelo menos reza a história, né, de que o visão americano foi introduzido na Europa porque havia uma quinta para a produção de peles desses organismos, para casacos de pele, né, na altura que os casacos de pele estavam na moda, e um grupo de ambientalistas simplesmente foi lá e soltou os animais. Então uma espécie que era de fora da Europa acabou sendo introduzida, né, porque alguém achava que estava fazendo a coisa certa e acabou introduzindo uma espécie que competiu com a espécie nativa, né, e prejudicou a espécie nativa. Né? Então, só como eu disse, nós temos legislação para essa questão de espécies que não são nativas, temos como lidar com espécies invasoras, né? Temos como critérios para classificar se uma espécie é invasora ou não é, se é nativa ou não é. Então aí tudo bem, mas e o que é que nós fazemos com essas espécies de extintas? Né? Aí vem a dificuldade, né? Temos que estabelecer essas previsões legais, né? Para pelo menos ter uma diretriz, né? Para poder seguir. O ICN tem várias recomendações, mas aí cabe a cada país ver se adopta ou não adopta, se torna mais fácil ou inclusive põe mais restrições nesse tipo de projetos. Professor, a gente consegue ver que nesses quesitos de extinção acaba que tem uma seleção nas espécies que são decididas trazer de volta. Como o senhor mesmo falou, ninguém quer ver uma árvore específica que foi extinta, você quer ver mais algum animal, principalmente algum animal carismático, que marque muito assim a memória das pessoas. Então, a gente gostaria de perguntar, como é que você acha que as desigualdades geopolíticas e econômicas também, como é que elas influenciam quem decide quais espécies devem ser trazidas de volta? Ou seja, quais espécies devem ser submetidas a esse processo de extinção e tudo mais? Certo. Então, essa questão geopolítica claramente influencia muito. Né? Quem tem o dinheiro decide, basicamente. Né? Então, muito difícil um país que esteja passando por dificuldades económicas ou que seja menos desenvolvido poder ter a liberdade de escolher, né, digamos assim, o que trazer de volta. No máximo, o que pode acontecer é as pessoas que têm o dinheiro chegam até esses países e digam: oh, a gente quer trazer de volta isto, vocês topam? Vai um pouco por aí, né? Então, questões geopolíticas com certeza vão surgir, né? E voltamos ao mesmo, né? Eu quero ter os direwolves de volta, tá, mas onde é que vão ser soltos? Vão ser soltos do Canadá. Pô, então aí não me afeta a mim, eu estou de boa, né? Então aí é fácil para mim dizer que quero, né? Então pronto, a gente vê isso muito também, né, na parte económica, né, de produção, né? Existe uma moda agora de comer muito abacate, né? Os europeus e os países do hemisfério norte descobriram o abacate, só que o abacate não é plantado lá, é plantado cá. Né? E aí os problemas, porque é uma espécie que precisa de muita água, são passados para as pessoas de cá, né? E não as pessoas de lá. Então, por um lado, eu vejo isso por aí, né? Tipo, qualquer processo de extinção tem que ter em conta, né? Vai ter claramente desníveis geopolíticos, porque, claro, como falámos anteriormente, é um procedimento muito caro, né? Então não é qualquer um que tem a possibilidade de fazer, né? Então logo aí já tem uma limitação, né? Que geralmente quem tem o dinheiro manda, né? Vai um pouco por aí. Mas mais do que isso, né, eu acho que nesse processo de escolha, né, das espécies para serem extintas, né, a realidade é que a primeira pergunta que tem que ser feita é porquê? Eu quero trazer de volta o mamute. Porquê? Porquê o mamute? Né, porque
de potenciais candidatos de espécies a serem extintas, porque é que o mamute vem primeiro na lista e não vem alguma outra, né? Alguma planta, alguma ave, né? Algum outro mamífero que possa ser trazido? Porquê o mamute? Né? Ou porquê o direwolf? Ou porquê qualquer espécie? Então essa é uma pergunta honesta que tem que ser feita, né? E a própria IUCN, nas diretrizes deles, fazem essas recomendações. Olha, tem que perguntar porquê. Qual é o objetivo? Para quê? Porque existe... porque aí voltamos à questão dos riscos também, né? Se a empresa que está fomentando a extinção de determinada espécie está simplesmente fazendo isso por uma questão de lucros da própria empresa, sei lá, eu quero trazer de volta isto para ter aqui no jardim zoológico e chamar turistas, chamar o que for e fazer dinheiro com isso. Aí entramos nas questões éticas. Isso é ético, não é? Né? Tá, e se eles fizerem isso e der errado, quem é que paga a conta, né? Trouxemos de volta os direwolves para ter no jardim zoológico, mas alguns fugiram. E aí quem paga a conta, né? Então eu acho que é muito importante a primeira pergunta desse projeto ser porquê? Porquê trazer esta espécie? Porquê investir todo esse tempo e recurso nesta espécie e não em outra, né? Para definir exatamente, né, o motivo dele. E existem recomendações, por exemplo, né, e eu concordo, né, com a IUCN. Eu acho que se for para trazer uma espécie que não vai ter impacto imediato nos nossos ecossistemas, ou seja, que é uma espécie que está extinta há muito tempo, que é um processo mais difícil, eu acho que nós poderíamos dar prioridade àquelas espécies que se extinguiram mais recentemente, que nós temos mais conhecimento sobre elas, né? Então, por exemplo, o dodô, né, que é aquele columbiforme gigante, né, das Ilhas do Índico, das Ilhas Maurícias, se não me engano, que nós sabemos que foi extinto porque era uma ave grande, extremamente dócil e que foi caçada até a extinção pelos navegadores que iam por lá, né? Porque era um alimento fácil de conseguir. É um frango gigante, basicamente, né? Então nós temos relatos de como essa espécie era, nós temos espécimes preservados, né? Nós temos um conhecimento mais detalhado, né, sobre como era o comportamento dessa espécie, porque ela foi extinta e eu posso estar errado, mas é mais ou menos por volta de 1700 e algo, coisa assim, né? Mais ou menos por essa época, eu posso estar falhando um pouco mais, mas foi mais ou menos. Então não foi assim, tipo, não foi há 10 ou 20 mil anos, né? Então nós temos registros muito fidedignos do comportamento dessa espécie, etc. Era uma espécie que estava restrita a umas ilhas, né? Então logo aí também não tem o risco de se expandir demasiadamente para outros lados. Agora, por exemplo, se você vai trazer um grande carnívoro como os direwolves para um lugar onde não tem suporte para manter uma população de grandes carnívoros, né? Porque já vai entrar em competição com o lobo cinzento ou algo assim, aí eu começo a questionar o real motivo, né, desse objetivo, né? Porque se não é... Pronto, este é o meu lado de conservacionista, né, falando, né? Porque se não é para recuperar os ecossistemas naturais, eu prefiro dar prioridade a uma espécie que precise de atenção agora, ou que foi extinta há pouco tempo e nós sabemos o que ela tem que ser, do que arriscar numa espécie que tem o potencial para dar muito errado, né? Ou que não vai ter lugar nos ecossistemas atuais. E não sei se divaguei muito da pergunta, mas vai um pouco por aí. Então, assim, nesse contexto, o senhor já, vou só fazer um parêntese aqui, a gente entrevistou já um professor e agora tem uma visão diferente para mim que o senhor introduziu, que foi justamente, você falou que já temos espécies que foram distintas realmente, né, no contexto, por exemplo, das plantas. Se eu não entendi isso errado, né? Isso aconteceu. Sim, senão eu teria que ver qual é, mas eu sei Já. que tem espécies que já passaram por esse processo. Algumas são subespécies, digamos assim.
Então, né? só porque a gente já, então, nesse contexto, a gente sai da extinção ser uma possibilidade para ser realmente uma realidade concreta. Claro que Isso, depende do exatamente. organismo, por exemplo, uma planta, do organismo, do tempo, de extinção de tudo isso, as variáveis de complexidade do processo vão mudar. Mas então a gente passa, né, desse ponto de ser uma possibilidade para ser uma realidade. E aí me entra a pergunta se essas espécies que estão sendo extintas, elas tendem realmente a ter essa preocupação, pelo que o senhor vê, elas tendem a ter essa preocupação de estarem sendo extintas espécies que tenham esse papel ecológico sendo desempenhado concretamente, porque tem um conhecimento muito diferente dessas espécies, né? Por exemplo, as espécies como a gente falou, eu pessoalmente não sei tanto como seria a intenção da restauração desses nichos ecológicos perdidos, desses papéis ecológicos perdidos, como o The Wolf, por exemplo. Não sei se seria uma realidade concreta para a gente, mas, por exemplo, tem essas plantas, essa parte botânica que já aconteceu isso, e se tem um porquê, mas destrinchado, deu para entender a minha dúvida. Eu fui ver agora para ver qual era aquela planta que eu estava falando, que eu contei de que encontrar os sementes, é o melão de Monte Real. Então era uma espécie de melão, né, que se tinha desaparecido por vários problemas e encontraram no banco de sementes do Iowa, exatamente, né, essas sementes, e conseguiram trazer essa espécie de melão de volta. Né. Tem aqui alguns exemplos, né, de plantas, né, desse do melão que eu falei também. Mas também tem de animais, né? Então tem algumas tartarugas gigantes que foram trazidas de volta. Também tem o próprio exemplo do Ibex dos Pirineus, que foi, para todos os efeitos foi trazido de volta, apesar de o sucesso ter sido complicado. Mas tipo, é um princípio, como eu disse, né? Esse processo de extinção não é como fazem parecer nas séries e nos filmes, não é uma coisa que se faz fácil de um dia para o outro, são processos altamente complexos, a gente não conhece toda a ciência por detrás disso, a gente não conhece todos os riscos por detrás disso, então estamos sujeitos a que aconteça isso, que nem aconteceu com o Ibex, né? A gente consegue clonar alguns animais, eles não vivem muito bem, a população não se mantém, enfim, mas são passos incrementais, né? Então, eu não, eu pelo contrário, né? Eu incentivaria esse tipo de projetos, né? Porque eu acho que eles trazem muita visibilidade, não só necessariamente para o processo de extinção, mas para os processos de conservação, da dificuldade que é conservar, né? Então, se nós conseguirmos passar para as pessoas essa mensagem, né, de que, olha, nós estamos desenvolvendo essa tecnologia de extinção para tentar trazer de volta alguns organismos, mas o processo é complexo e continua sendo mais fácil conservar aquilo que nós já temos do que tentar recuperar o que nós perdemos. Talvez aí a gente consiga as duas coisas, consiga usar a visibilidade da dia-extinção, porque é algo que chama muita atenção, para contribuir nos esforços de conservação. Né? Então, mas como eu disse também, né, quando falamos das categorias do IUCN, não é só trazer um indivíduo ou dois de volta. O ideal, o objetivo é sempre ter populações geneticamente diversas e saudáveis que sejam autossustentáveis. E isso é um processo que demora décadas até conseguir. Né? Então, é, não só pela dificuldade do processo, mas também porque a própria geração de novas... A obtenção de novas gerações, né, os cruzamentos, demoram um tempo. Né? Então, algumas espécies têm apenas um filhote por ano. Né? Então, se a gente vai começar de poucos indivíduos até ter uma população com 100 ou 200, a gente precisa de bastante tempo. Né?
Então é bastante delicado, processo muito interessante. Eu acho que tem que ser o potencial de desenvolvimento tecnológico e de servir de bandeira para os esforços de conservação está lá. Eu acho que uma coisa só não pode tirar os recursos da outra, né? Porque a conservação nos dias de hoje já é difícil. E se é desviado dinheiro, todo o recurso para esse tipo de projetos, nós vamos ter mais espécies se extinguindo do que se de-extinguindo, né? E não é esse o objetivo, né? Então a de-extinção tem que vir como um complemento à conservação das espécies e dos ecossistemas, né? Da biodiversidade como um todo, e não como a solução milagrosa que vai salvar tudo, né? Porque senão nós vamos provavelmente perder muito mais do que vamos ganhar com isso, né? Isso também parte muito da intenção dos nomes que estão envolvidos ativamente. Claro. É o que estava falando, veja. Se você tem algum bilionário que tem muito recurso e querem, ou uma empresa financiada por dinheiros privados que está desenvolvendo e apostando, perfeito. Seria a mesma coisa que eu usar o meu dinheiro para fazer a conservação de uma espécie. Eu estou no meu direito de fazer isso, né? É o meu dinheiro pessoal, eu posso fazer isso e pronto, né? Desde que não esteja cometendo nenhum crime, não tem problema. É a mesma coisa com essas empresas, né? Se tem gente que quer financiar esse tipo de projetos com o seu próprio dinheiro privado, algum bilionário, algum trust fund, né, que esteja interessado em investir nisso, né, eu acho isso super válido e tem que ser fomentado, né? Claro que a gente tem que criar esses parâmetros legais, que é para eles não fazerem tudo e depois, se der errado, sobra para os outros, né? Mas é importante isso. E se nós conseguirmos ter o financiamento desse tipo de projetos sem tirar recurso, né, dos projetos de conservação que nós temos hoje em dia, a gente ganha o melhor dos dois lados nesse sentido, né? Então eu acho que tem que ser fomentado, tem que ser divulgado mesmo isso. Só que também tem que ser informado de que a de-extinção não é solução para os nossos problemas todos, né? Ou seja, e vocês, pelos exemplos que nós falamos hoje também, não é um processo fácil, então não é uma coisa que a gente possa fazer para qualquer espécie a qualquer momento, né? É muito delicado e complexo, né? Então, como eu estava dizendo, é melhor não perder aquilo que nós já temos do que acreditar que nós vamos recuperar tudo o que nós perdemos antes. Com certeza. A outra pergunta, quer fazer, Lara? Pode ser. Professor, como você acha que as artes, a literatura, ou até a cultura em geral, a cultura popular, como é que elas influenciam ou refletem a percepção do público sobre a extinção? A gente fez várias entrevistas no centro e ainda tem muitas dúvidas, muitas pessoas ainda não sabiam explicar exatamente o que é a desextinção. Então, como é que você acha que essa questão das artes, da cultura, influencia todo esse processo em volta da desextinção? Então, as artes e a cultura, elas têm um papel fundamental, né? Porque nós cientistas somos notoriamente péssimos em comunicar com a sociedade. Nós estamos habituados a uma linguagem mais técnica, com um jargão muito profissional e palavras muito específicas e difíceis que a pessoa comum não vai conhecer ou usar no dia a dia. Nós temos um pouco essa dificuldade em passar o nosso conhecimento e informação para a pessoa comum, né? A pessoa da sociedade, para a sociedade em geral. Então as artes, né, e a cultura têm esse potencial de fazer essa ponte. É uma forma de transmitir a importância do que se faz na ciência, na pesquisa, e nas engenharias, né, e por aí fora, para a sociedade comum. O problema, às vezes, é a forma como é transmitida, né? Então, eu sempre me lembro, por exemplo, quando... Talvez é antes da vossa geração, né? Quando se começou a popularizar as séries do CSI, né? Essas séries onde eles faziam análises forensicas, e a gente ficava a olhar assim e levava as mãos à cabeça. Por exemplo, a pessoa chegava lá e ao local do crime, passava um suavezinho, a amostra de sangue, e em 1 hora tinha o resultado do DNA.
E as pessoas acreditam que é assim que funciona, que em 1 hora se consegue tudo, né? E não é assim que funciona na prática. O processo de recuperar DNA de amostras de locais de crime ou de DNA antigo, ou o que for, ou mesmo de amostras biológicas bem preservadas, não é assim tão óbvio, né? Tem procedimentos. Quem já fez bancada de genética sabe que as coisas demoram, né? Não é tão óbvio assim, né? Então, eh, hum, às vezes a forma como a ciência é transmitida nas artes e nas culturas acaba transmitindo uma realidade, uma ideia de que não é compatível com a realidade, né? Então, e as pessoas olham, mas se você faz genética, você não faz isso aí em 2 dias. Não é assim que funciona. Se eu pudesse fazer em 2 dias ou num dia, eu fazia, né? Tomara eu coletar uma amostra genética e ter o resultado em 30 minutos. Tudo o que eu queria era isso, mas não é assim que funciona, né? Então tem essa discrepância, né? E aí cabe também a nós ser mais abertos como os processos são feitos, né? A pesquisa, a dificuldade que é trazer a sociedade para dentro das instituições de pesquisa e universidades para precisamente entenderem, olha, o processo é este, você faz isto, fica 2 horas à espera, depois faz isto, fica mais 6 horas à espera, não sei o quê. Tem que entender isso, né? E depois tem, pronto, o lado de divulgação das ideias, né? E nós podemos ver por 2 lados, né? Nós podemos ver que às vezes a arte e a cultura passa ideias que estão à frente daquilo que nós temos hoje, né? Então a gente, por exemplo, eu sou velho, vocês não, né? Mas os filmes antigos do Star Trek, Star Wars, séries de ficção científica, etc., né? Nós víamos coisas. Imaginem um aparelhinho assim com uma tela e tu toca só com o dedo. No meu tempo não havia nada disso, né? Mas já aparecia nessas séries, essa ficção científica, né? Aparecia esse tipo de coisas. E hoje em dia nós temos os smartphones, né, que fazem exatamente isso que apareceu primeiro nessas séries. Então, a arte e a cultura podem contribuir para aparecer certas ideias e talvez potenciar, digamos assim, certos tipos de pesquisa interessantes. Isso é válido também na, na genética da conservação e da extinção. Os filmes do Jurassic Park, né? Criaram aquela febre dos dinossauros. Vocês só conhecem a última iteração do Jurassic Park, mas eu conheço a primeira. Gente de todos os filmes. Filmes bem mais antigos. Star Trek, Star Wars e Odisseia no Espaço. Exatamente. Mas, por exemplo, esse filme do Jurassic Park, na altura nem se falava na altura nem se falava de trazer dinossauros de volta. Nunca foi algo assim. Até porque ecologicamente não teriam função nenhuma, porque estão completamente desfasados, foi há muito tempo. Mas o fato de aparecer esse conceito, essa ideia de que pegaram em ferramentas da genética que já existiam na altura e criaram essa ideia, fez as pessoas sonharem e chamam o interesse para essa área, né? Claro que depois nós vemos lá, nós extraímos DNA antigo dos mosquitos que estavam no ambar, que estavam no sangue, tinham o sangue de dinossauro nos seus tubos digestivos, e o que faltava complementamos com DNA de anfíbios. Não é bem assim que funciona, mas alguns princípios estão por lá, né? Só que, claro, é uma ideia romantizada do real processo, né, que é fazer esse tipo de atividade. Então eu acho que tem um papel muito grande em divulgar essas ideias, pelo menos chamar a atenção, né, olha, existe essa coisa, as pessoas ficam interessadas, será que é possível realmente trazer os dinossauros de volta? E começam a pesquisar tudo, né? E claro, né, agora, as artes também influenciam, né, certas decisões. Eu duvido que a primeira opção no grupo que trouxe os Direwolves não foi os Direwolves, foram os dragões, porque eram o mais famoso, né, do Game of Thrones. Só que não temos esse tipo, não existe esse tipo de espécie, tanto quanto sei, né? Então, o que é que ficou também muito famoso dessa série foi os Direwolves, né? Então, e os Direwolves foram, inclusive, uma das espécies que essa empresa favoreceu, porque sabia que ia ter esse impacto mediático, né? Então, esses
essas versões grandes dos lobos, né, que já existiram, se não sei, foi há alguns milhares de anos atrás, ficaram muito presentes na mente da sociedade que acompanhou nessa questão cultural, né, essa geração que acompanhou, né, tanto os livros como as séries dos Game of Thrones, né? Então, essa espécie não foi escolhida para de extinção por acaso, com certeza, né? Foi muito bem planejado, foi também a questão do marketing, né? E o mamute a mesma coisa, né? A gente tem os filmes do Ice Age com o mamute ali, o Manny, né? E a família do Manny para trazer, e é uma espécie altamente carismática, porque todos os filmes que falam também de homens primitivos acabam mencionando também algum aspecto do mamute, né? Porque foi uma espécie que coexistiu com a nossa, né? Então tem esses aspectos. Então eu acho que a arte e cultura tem o grande potencial de divulgar a parte científica também, se bem que às vezes é feita de um jeito que depois nos complica a vida, porque fica mais difícil de explicar que não é bem assim, mas pronto, mas não deixa de ser importante, né? Mas também tem esse outro lado, né, de inspirar talvez os cientistas a dizer, olha, se nós conseguirmos trazer de volta um direwolf, talvez isso chama a atenção para potenciais investidores, né, para trazer de volta outras espécies ou ajudar na conservação de outras espécies, né, que precisam dessa ajuda, né? Então, essas espécies de extintas, né, têm o potencial de servir de espécies bandeira, né, para a conservação, né? Agora tem que ser tudo ser bem feito, né, direitinho, que é para não dar problema para ninguém. Certo? Mas inerentemente nós precisamos de artes e cultura, né, para ajudar a transmitir, né, fazer essa ponte, né, entre nós que falamos a linguagem científica e a sociedade comum. Sim. Pessoal, com essa pergunta a gente encerra a nossa série de interrogatórios aqui para o senhor. A gente queria perguntar se o senhor tem alguma recomendação para deixar, para enriquecer mais o diálogo, para a pessoa que está escutando a gente, de livros, de, não sei, outro podcast, de artigos científicos, se o senhor tem alguma recomendação. Eu acho que para quem está começando, né, e se interessou no tema, eu acho que uma das primeiras coisas... Vou falar de duas peças não é literatura, bibliográficas que são importantes, que eu acho que são mais importantes de ver. A primeira é precisamente, né, as guidelines da IUCN, né, que saíram, se não me engano, em 2013, né? Então a IUCN tem umas guidelines que falam precisamente, né, de como criar proxies, né? Eles usam o termo proxies para essas espécies de extintas, né? Como já expliquei, que não é exatamente o mesmo que o original, e de como usar isso para benefício da conservação, certo? E nesse documento que está disponível para baixar o PDF, acho que é de 2016, não tenho a certeza. Sim, é de maio de 2016, pelo menos a versão que eu tenho. Explica lá muito bem todos esses problemas, desde a contextualização do que é de extinção, as questões éticas, as questões legais, metodologias, prós e contras. Então, faz um resumo ou um apanhado muito bom, né, de todos esses tópicos que nós estivemos discutindo hoje, agora, mas mais aprofundado, mais detalhado, né? Inclusive tem lá coisas mais de aspecto legal, né, que me ultrapassam, que estão lá também, né? Então, essas diretrizes do IUCN eu acho que é muito bom para as pessoas se situarem no próprio tema de extinção, né? Porque está lá tudo muito claro, assim, bem fácil. Está em inglês, é um desafio, mas está muito claro e muito fácil, né, de acessar, né, e de entender o que é esse processo e de várias nuances assim que muitas vezes passam batido, né? Porque nos filmes do Jurassic Park, apesar de... Não me lembro se era um dos personagens que questionava se era ético ou não era, mas meio que a resposta ficou passando batida, né, nesse tema.
né? Então, mas como disse, essas diretrizes elas contextualizam muito bem prós e contras, possíveis soluções, cuidados a ter, sugerem procedimentos de como abordar um projeto, essas ideias, né, com espécies que podem ser de extintas, né? Então é bastante informativo sobre de extinção em particular. E o outro que eu recomendo muito, mas talvez seja de mais difícil acesso, pelo menos para os que não são académicos, é pegar precisamente em literatura ou manuais de genética da conservação, certo? Porque, como eu falei, a de-extinção, dependendo de como a gente considera, né, só trazer um ou alguns animais de uma espécie que estava extinta de volta à vida não é o ponto final da conservação. É apenas o início, porque depois nós queremos ter uma população estável e duradoura, os procedimentos entram nos mesmos procedimentos das espécies ameaçadas que nós temos hoje em dia. Certo? Então, é muito importante a pessoa também entender, né, o que é que torna uma espécie viável ou não, né, a importância da diversidade genética, os procedimentos, os cuidados a ter com a criação em cativeiro de espécies ameaçadas, né, as dificuldades que têm, os prós e contras desses procedimentos também, né, toda essa questão de adaptação ao cativeiro ou não, etc. Então, esses livros, e pronto, tem um manual que eu uso nas aulas, né, que é o livro do A Primer of Conservation Biology, do Frankham e do Ballou e do Briscoe, né, o Conservation Genetics. E esse é algo que, pronto, eu estou citando o livro, né, A Primer of Conservation Genetics, porque é o que tem toda a informação junta num lugar só, né? Claro que depois vocês podem encontrar vários artigos científicos mais atualizados, porque esse livro já tem alguns aninhos, mas que abordam precisamente esses aspectos da genética da conservação, certo? Né? E aí para ver, basicamente, né, para entender qual é o processo que vem depois de trazer os animais de volta à vida, né? O processo longo, né, até conseguir uma população estável, né? E ter a certeza, né, de que essa espécie seja reintroduzida na natureza. Claro que se o objetivo for simplesmente deixar a espécie fechada num jardim zoológico e servir de mostra, que na minha opinião seria pouco ético, né? Ou pelo menos ali ficava numa zona cinzenta do ponto de vista ético, aí já certas coisas não se aplicam, né? Mas mesmo assim, né, a manutenção de população em cativeiro requer conhecimentos da genética da conservação profundos, né, de como fazer essa gestão, né, e tudo isso. Então eu acho que são dois caminhos, né, que são importantes para quem quiser saber mais sobre o tema, né, de seguir. Por um lado, todas essas nuances em torno da extinção e, por outro lado, da importância da genética da conservação e daquilo que se faz, que em parte se sobrepõe também à questão da extinção e dos próprios desafios, porque não é um projeto fácil, né? Então, nós temos, por exemplo, em termos de genética da conservação, nós temos a recuperação do lince ibérico, lá na Península Ibérica, que é um processo com sucesso, né? Só que levou uns 20, 30 anos até estar ali a top. Um esforço muito grande tanto dos cientistas, como das comunidades locais, como da questão política, né, para promover a proteção legal a essa espécie, né, e certos requerimentos. Então, é um esforço coletivo muito grande. Então, é importante, como eu disse, né, a pessoa ter noção de todos esses passos que vão desde o sonho, que é trazer alguma espécie de volta da extinção, até ter aquilo que seria uma população saudável dessa espécie, né, para que futuras gerações possam desfrutar, né, dessa biodiversidade. Professor, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter aceitado o convite, disponibilizado um pouco do seu tempo para responder nossas perguntas.
Com isso, a gente acaba chegando ao final do nosso episódio com um tema que é tão instigante que a gente está aqui já mais de uma hora falando sobre, com certeza falaremos mais. Um tema muito polêmico, um tema também que traz aí desde ciência de ponta até a genética da conservação, né, ecologia. Então, um tema bem vasto que entra na ética, enfim. Mais uma vez, muito obrigada. Também, né? Um tema muito relevante, né? Muito obrigada, professor, por falar sobre isso com a gente. É algo muito interessante. Como eu falei anteriormente, a gente perguntou, assim, no nosso centro, ainda tem muitas dúvidas sobre esse assunto. E é um assunto muito impactante agora, na atualidade. Então, é de grande importância a gente ter pesquisadores realmente falando sobre. Então, a gente agradece imensamente por toda a sua atenção e pelo tempo. Foi ótimo. Eu, particularmente, saí com uma visão, com a mente bem mais aberta sobre, eu vou ser sincera, que eu tinha alguns pés atrás em relação ao assunto, por todas as implicações, por todas as questões dos ICs que esse tema pode trazer, mas conversar com o senhor abriu muito minha mente, achei muito, muito legal, muito produtiva a nossa conversa nesse contexto. Muito obrigado outra vez a Liz e Lara, né, pelo convite. É sempre um prazer também estar aqui conversando com vocês. É realmente um tema, e eu eventualmente depois vou pedir alguém para fazer contagem de quantas vezes eu falei que era complexo e delicado, né, porque é isso mesmo, né, porque envolve processos complexos. Lá está mais uma para a lista. A integração de diferentes áreas, porque não estamos falando só da área de genética, estamos falando da área de genética, de ecologia, fisiologia, de dinâmica de ecossistemas, por aí fora, né? Então requer a integração de conhecimentos de várias áreas, o que é difícil também, né? Já para não falar de conhecimentos de paleoecologia, né? De procurar entender como é que as espécies se comportavam ou eram no passado, né? Tudo muito é uma combinação muito grande, né, de várias abordagens científicas que culmina nesse ponto que seria trazer uma espécie de volta, né, da extinção. Né? Então é muito natural que, mesmo dentro do meio académico, não é todo mundo que tenha pensado ou atuado sobre isso, mas acho que é realmente um tema que mais cedo ou mais tarde vai... Aliás, não é mais cedo ou mais tarde, já está disparando para a ponta, porque é um tema que, como eu disse, vende muito do ponto de vista mediático, né? Mas que precisa de ser abordado corretamente também para as pessoas terem noção, né, de tudo o que está envolto, dos prós e dos contras, né, da delicadeza, né, de como fazer esse processo de extinção de uma espécie. Né? Então, mais uma vez, obrigado, né? E sempre que precisarem, eu estou aqui para o que puder ajudar. Né? Obrigada, professor. In audio.